queria que você elaborasse um pouco a sua última fala no debate sobre essa injeção de adrenalina na competitividade. Eu me referia mais precisamente às discussões que existem no mundo hoje sobre mercados digitais. Hoje a gente tem um movimento global de discussão sobre mais regras de competição para os mercados digitais, com o intuito de complementar, não necessariamente substituir, mas complementar a moldura antitruste tradicional que é aplicada a essas plataformas. Então, quando a gente olha exemplos como o próprio Digital Markets Act na Comissão Europeia, a gente tem casos como a proposta em discussão no Reino Unido de uma lei de mercados digitais e de consumo. Nos Estados Unidos também existe uma discussão muito vigorosa em torno desse tema. E eu acredito que seja um momento oportuno para a gente discutir no Brasil eventuais soluções de aprimoramento da defesa da concorrência no âmbito dos mercados digitais, com o intuito de aumentar a competitividade, aumentar a diversidade e aumentar a contestabilidade desses mercados no longo prazo. Sim, no debate a gente também estava falando sobre a questão dos dados. As empresas que já têm muitos dados é uma forma de poder. Eles podem... É difícil equilibrar essa equação com os agentes menores que querem entrar no mercado. Como que a gente pode equilibrar essa equação das empresas que já têm muitos dados? A gente vai fornecer dados para as empresas menores, vai restringir o acesso das empresas maiores. Como a gente pode equilibrar isso? Essa é uma discussão muito desafiadora do ponto de vista do jeito da concorrência, e no âmbito desses debates globais tem se discutido muito exatamente qual é o melhor remédio, né? Qual é o remédio para promover maior concorrência nos mercados digitais. E esses remédios baseados em compartilhamento de dados, interoperabilidades, eles têm sido muito discutidos como possíveis soluções para diminuir barreiras à entrada nesses setores, promover igualdade de oportunidades competitivas para esses agentes. Agora, é claro que esses remédios que envolvem compartilhamento de dados, que envolvem interoperabilidade, eles também envolvem alguns desafios quando a gente pensa, por exemplo, na necessidade de compatibilizar isso com regimes de proteção de dados, né, com outras regulações setoriais específicas. Você tem setores, por exemplo, como o setor financeiro nacional, em que há discussão de Open Finance, né, e todo o debate de interoperabilidade de dados nesse setor está sendo acompanhado pelo agente setorial justamente com essa preocupação de garantir melhores condições de concorrência, mas também olhando para esses outros elementos que estão envolvidos na implementação desses remédios. Sim, a gente também falava, vocês falaram muito também sobre essa questão das empresas serem intersetoriais, né? Elas estão em muitas áreas. O senhor acha que é mais eficiente uma agência reguladora desse setor de telecomunicação, ou é mais interessante pulverizar essa responsabilidade em novas agências, em novos setores? Eu acho que isso depende muito de qual é a política pública de concorrência que se está discutindo e que se quer implementar, né? Eu acho que o momento que a gente está acompanhando dos outros países em termos de regulação concorrencial é de promoção de uma política pública de concorrência para além do antitruste tradicional. E dentro dessas experiências internacionais existe uma prioridade que está sendo dada de colocar esses instrumentos de regulação concorrencial nas mãos das próprias autoridades antitruste. Então, no âmbito da União Europeia, a gente tem ali uma divisão do Digicomp, né, que é o Departamento de Competição, e o Departamento de Redes, mas nos outros países, né, ali Reino Unido, a gente se criou uma unidade de mercados digitais dentro da agência de competição, né? No âmbito dos Estados Unidos, a discussão é que essas medidas sejam implementadas pelo Departamento de Justiça, pelo DOJ e pelo FTC, que hoje já tem esse papel de regulador de concorrência. Então, no mundo inteiro, isso está sendo pensado dentro de uma solução dentro das autoridades de concorrência. Agora, é claro que, a depender da decisão de política pública que se adota para a competição, pode ter algum tipo de diálogo institucional ou de criação de uma nova autoridade. Essas são discussões que eu acho que têm que ser debatidas amplamente, né, sobre esse tema.